boa noite. Estamos iniciando o programa Pôr do Sol, desta entrada de sábado, hoje, dia 11 de agosto de 2017. Estamos começando o Sábado do Senhor, o dia que o Criador nos deu para descanso, para um contato mais direto, mais íntimo com Ele, o nosso Deus. Vamos iniciando o programa de hoje com uma oração, agradecendo a Deus esta oportunidade. Grande e poderoso Deus, somos gratos por mais esta oportunidade de evangelização, de estar aqui falando sobre Sua palavra, seus ensinamentos para os nossos prezados internautas. Divino Espírito Santo, dá-nos sabedoria para que possamos comunicar aquilo que seja de proveito para os nossos queridos ouvintes. Pedimos ao Senhor que também dê sabedoria àqueles que estão acompanhando a nossa programação para que assimilem os ensinamentos que o Senhor nos deixou e nós estaremos aqui comunicando. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. E vamos iniciando a nossa programação de hoje, aqui com a companhia da senhora Rosana Petri, que é frequentadora da Igreja São Lucas, Igreja Adventista, lá do querido bairro São Lucas. Dona Rosana, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para fazermos algumas meditações e reflexões sobre a Palavra de Deus. Desejo um feliz sábado a todos. Vamos falar sobre a meditação do pôr do sol. É um pequeno livro que nós temos, relatando fatos de missionários que estão lá no Oriente pregando a palavra de Deus. Diversas pessoas, famílias, há alguns anos atrás, a partir de 2015, saíram aqui do Brasil e foram para o Oriente pregar a palavra de Deus. Muitos lá nunca tinham ouvido falar em Jesus. E semanalmente temos pequenos relatos de fatos acontecidos envolvendo o trabalho dos missionários. Dona Rosana, por favor, nos apresente a meditação de hoje. O título da meditação de hoje é A Oração do Xamanista. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Isso encontramos em Provérbios, capítulo 16, versículo 2. No país asiático onde moramos, as temperaturas são congelantes e a maior parte do ano. Nesse mês de julho, quando é verão, nós e alguns amigos decidimos conhecer um pouco do interior do nosso campo missionário. Ao retornar para casa, o motorista não sabia ao certo como voltar, pois a maior parte do trajeto passa por montanhas, rios e pastagens. Estávamos completamente perdidos no meio do nada. Depois de tentar vários caminhos, resolvemos procurar alguém que nos informasse a direção correta, mas não havia nenhum sinal de moradores naquele local. Isso nos levou a orar a Deus pedindo ajuda. Imediatamente vimos um homem logo adiante com cabras e cavalos, próximo a um rio. Paramos para nos informar e o desconhecido nos explicou o caminho. Foi aí que ele fez um pedido. Disse que sua esposa estava em uma cidade próxima desde o nascimento do filho deles e que não tivera a oportunidade de visitá-los. Sua proposta era nos guiar em troca de uma carona. Ficamos apreensivos porque não o conhecíamos e o carro estava cheio. Contudo, compreendemos a necessidade de ajudá-lo. Ele falava um pouco de inglês e logo podemos conversar, auxiliados pelo motorista que falava a língua local. O homem nos contou que estava ali esperando uma carona.
Como não encontrava formas de ir até o hospital onde a esposa e o filho estavam, foi até o rio e, colocando a mão na água, pediu que alguém bondoso aparecesse para ajudá-lo. Essa é uma prática comum entre os xamanistas daqui. O xamanismo é um conjunto de crenças ancestrais que busca contatar outros planos de consciência a fim de obter conhecimento, poder, equilíbrio e saúde, trazendo tranquilidade, paz e profunda concentração, que estimulam o bem-estar físico, psicológico e espiritual. Os rituais xamanistas englobam práticas de magia e evocações para estabelecer contato com o mundo espiritual. Quando ele nos contou que havia feito uma prece ao rio e que foi atendido, ficamos surpresos e entendemos que, em sua sinceridade, Deus o atendeu, apesar de aquele homem nunca ter ouvido falar sobre o Senhor. O Criador vê a todos diferentemente de nós, e fiquei feliz em ser a resposta da oração de nosso guia inusitado. Aproveitamos a ocasião para falar a respeito de Deus, que o colocou em nosso caminho em resposta a nosso próprio pedido. Apesar de não termos mais notícias desse homem, essa foi a primeira oportunidade que ele teve de ouvir falar em Deus. Oramos para que novas chances de conhecer a Deus melhor apareçam no caminho dele. Oramos também para que mais pessoas que precisam conhecer a respeito da breve vinda de Jesus apareçam em nosso caminho. Complementando esta bela reflexão do livrinho do Pôr do Sol, janela 1040, vamos louvar o nosso Deus com o hino número 324 do Inário Adventista, Mãos.
Quem recebe a graça e diz que tem fé, mas não pratica boas obras, pode estar enganando aos outros e a si mesmo, mas não a Deus, uma vez que graça, fé e boas obras são requisitos inseparáveis para a salvação. Existem passagens bíblicas no Evangelho de Apocalipse, lá nas revelações de Apocalipse que João recebeu e escreveu sobre a visão profética do julgamento final com relação às obras. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, encontramos: vi também nos mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quando as Sagradas Escrituras falam em obras, elas se referem à obediência ou não à lei de Deus, e também àquilo que podemos e devemos fazer em benefício do próximo. Por exemplo, aquelas pessoas bem-sucedidas economicamente, que popularmente são chamadas de ricas ou abonadas, com certeza têm condições de ajudar aos pobres. Profissionais como médicos, dentistas, advogados, eletricistas, pedreiros, costureiras, cabeleireiras e muitos outros também podem e têm perante Deus a obrigação de praticar a caridade à sua maneira e dentro de suas possibilidades, com doação de bens materiais ou prestação de serviço voluntário, e até uma palavra de conforto, ânimo e esperança aos necessitados. E quando impossibilitados de uma ação direta de doação, em oração também podemos pedir por aqueles que enfrentam qualquer tipo de sofrimento ou necessidade. As oportunidades são muitas e frequentes. Basta que haja boa vontade da parte de quem deseja doar bens ou boas obras e ações. Quem pratica sabe que o ato de caridade proporciona um sentimento de felicidade muito grande e nos faz um bem maior que aos próprios beneficiados com a nossa ajuda. A Bíblia nos orienta sobre a caridade. Vamos falar sobre algumas passagens que falam sobre a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1, diz: seja constante o amor fraternal. Hebreus, capítulo 13, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. E ainda em Hebreus, capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos diz: acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos diz: com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17, ora, aquele possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ainda no versículo 18 nos diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, nós podemos entender que a nossa ajuda aos necessitados pode ser feita de diversas maneiras. Podemos ajudar aqueles que precisam. Se a gente não dispõe de um valor financeiro para dar ao pobre, nós podemos, sem dúvida nenhuma, ajudar com o nosso trabalho. Temos ainda, além dessas passagens bíblicas que nós já citamos,
muitos outros versículos que nos aconselham a prática da caridade como fundamental na vida do cristão, pois quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, no Evangelho de Marcos, ele falou no versículo 30 do capítulo 12 sobre o amor a Deus como o primeiro, e logo após, no 31, ele completou dizendo: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então podemos ver que por estas passagens e muitas outras que existem na Bíblia, Deus quer que nós sejamos caridosos, fraternos, atendendo os nossos irmãos necessitados, mesmo que seja somente com oração, se não o pudermos fazer com ajuda financeira ou de trabalho. Ouviremos agora o hino Hoje Ajuda Alguém, do Inário. Muito bem, vamos agora ouvir uma reflexão importante da senhora Rosana sobre um tema, um assunto que aflige e ataca a muitas pessoas. Ela vai falar sobre a ansiedade. Você costuma ter pressa?
Você costuma ter pressa? É ansiosa? Fica agitada quando algum problema não se soluciona rápido? Sabe, você não é a única. É bem comum desejarmos que tudo aconteça na hora que queremos e do jeito que imaginamos. A ansiedade é, na verdade, uma das doenças mais antigas da história. E hoje em dia, este assunto é tema de milhares de livros de autoajuda. Muita gente está ganhando muito dinheiro às custas da ansiedade alheia. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 33, nós temos: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você já reparou que nos dias atuais parece que não faltam motivos para ficarmos agitados e ansiosos? Aquele emprego que não vem, aquele problema que não tem solução, o marido que não para de beber, aquela doença que não tem cura, o filho que está usando drogas, a filha envolvida em más companhias, e tudo nos leva a crer que Deus se esqueceu de nós. Que engano! Ele nunca se esquece de nós. É preciso aprender a lidar com os fatores que provocam a ansiedade. É preciso esperar o tempo certo e, para isso, é preciso confiar em Deus. A Bíblia diz, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por isso, se você está com alguma dificuldade, alguma luta, algum problema que não se resolve em casa, no trabalho ou com algum amigo ou familiar, não se preocupe, não tente solucionar suas dificuldades sozinha. Não carregue um fardo que Deus está disposto a carregar por você. Essa promessa
encontramos em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, onde encontramos as seguintes palavras: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apenas creia, entregue seu caso nas mãos daquele que não falha e espere. Lá na frente, depois que a resposta de Deus vier, você verá que as soluções dele são sempre infinitamente melhores do que as nossas. Muito bem. Complementando esta reflexão sobre a ansiedade, um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje, vamos ouvir um hino, faz parte do Hinário Adventista, número 273, que de fato nós devemos ter confiança em Deus nos momentos de ansiedade. O hino intitula-se Confia em Deus. A vida tem
No próximo domingo, transcorrerá o Dia dos Pais. Um dia dedicado a todos os pais. E nós, aqui do programa Pôr do Sol, queremos prestar homenagem aos pais, através da meditação extraída do livro Um Olhar para o Céu, de Marcos e Benedito, intitulada Coração de Pai. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Encontramos essa passagem em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Não se sabe exatamente a origem do Dia dos Pais, embora uma fonte indique que há cerca de 4.000 anos, um jovem da antiga Babilônia, chamado Eumene, uma mensagem em um cartão de cerâmica para o seu pai, desejando-lhe boa saúde e vida longa. No Dia dos Pais, todos os pais merecem homenagens, mas o pai bom merece ainda mais. Porém, o que significa ser um bom pai numa sociedade complexa como a nossa? Ser pai é ter a autoridade para dizer o que o filho deve fazer. Ser um bom pai é ensinar pelo exemplo o que ele deve fazer. Ser pai é corrigir os erros do filho. Ser um bom pai é elogiar os acertos dele. Ser pai é arrumar um colégio para o filho. Ser um bom pai é ajudá-lo na escola da vida. Ser pai é sugerir uma boa profissão para o filho. Ser um bom pai é investir na formação do caráter dele. Ser pai é sonhar com um futuro brilhante para o filho. Ser um bom pai é amá-lo, ainda que seja um fracasso. Ser pai é sacrificar o sucesso pelo sucesso do filho. Ser um bom pai é sacrificar a vida pela vida do filho. Ser pai é comprar brinquedos para o filho. Ser um bom pai é brincar com ele. Ser pai é transmitir seu ponto de vista ao filho. Ser um bom pai é ouvir o ponto de vista dele. Ser pai é dizer ao filho que o ama. Ser bom pai é amá-lo de verdade. Ser pai é admirar exemplos de paternidade. Ser bom pai é se transformar em modelo de paternidade. Ser pai é imitar as virtudes dos pais terrestres. Ser um bom pai é desenvolver as qualidades do Pai Celestial. Ser pai é marcar presença no dia a dia do filho. Ser um bom pai é estar presente mesmo quando se está ausente. Ser pai é buscar acesso à mente do filho. Ser um bom pai é viver no coração dele para sempre. Ser pai é estar conectado ao filho pelo DNA genético. Ser um bom pai é estar ligado a ele pelo DNA do amor.
Parabéns a você, que espelhado no Pai Celeste, tem feito seu melhor para ser um bom pai. Em agradecimento ao nosso Pai Celestial, que é o Pai de todos os pais, vamos louvá-lo com o hino Gratidão. Chegamos ao final do nosso programa Pôr do Sol, deste sábado hoje, dia 11 de agosto de 2017. Vamos fazer uma pequena oração, agradecendo ao nosso Deus por mais um sábado. Grande e poderoso Senhor, obrigado por nos dar esse dia tão importante para nossas vidas, para que tenhamos nele um contato mais íntimo, mais direto com o Senhor, para que deixemos de lado as nossas ocupações profissionais. Que saibamos dedicar este dia ao amor, à caridade, à fraternidade, à oração e momentos de louvor ao Senhor. Obrigado pela esta oportunidade de estarmos aqui, pregando o seu Evangelho, a sua palavra, para os nossos amigos internautas. Desejando a todos um feliz sábado, uma semana também muito feliz e cheia de realizações, principalmente espirituais. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém.